Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre branding. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre branding, mas hoje eu vou explicar para vocês como funciona dentro da área administrativa, né, seguindo um roteiro, né, do que é o branding, né? E também de como que a gente pode aplicar o branding tanto na área de marketing quanto na de RH, né, que é recursos humanos, quanto no operacional, na área administrativa. Então, qual é a definição do branding? É o conjunto de percepções, sentimentos e associações que as pessoas têm na cabeça quando ouvem o nome de uma empresa, produto ou até um nome pessoal. Eu costumo dizer que eu sou a minha própria marca, né? Então, quando as pessoas me contratam, quando contrata algum serviço que eu presto, eles não estão contratando o serviço, eles estão contratando a Larissa. Por isso que muitas vezes eu tenho que estar no local, por isso que muitas vezes eu que tenho que fazer negociação, eu que tenho que fazer uma série de coisas, porque eles se conectam comigo primeiro para depois se conectar com o meu produto ou serviço. Então, qual é a promessa do branding, independente da área? A promessa é entregar, né? Eu vou citar um exemplo aqui da Nike. A Nike, na promessa, ela entrega o quê? Performance, né? E superação. A experiência. A pessoa tem que ter aquela experiência positiva com a Nike, porque senão ela não vai querer comprar novamente. E tem a questão da indicação, né? Que as pessoas podem não indicar também, começar a falar mal, inclusive, por conta da experiência que foi ruim. Por exemplo, o tênis da Nike é conhecido pela durabilidade, né? Que é uma percepção, né? É como eu vejo a marca, que pode também não ser igual a das outras pessoas. Porém, se esse tênis rasga em um mês, automaticamente ele não tem uma boa experiência. E o terceiro critério do branding, o primeiro é a promessa, né, que eu disse da Nike, ela promete performance e superação. A segunda, a experiência, que a pessoa tem uma experiência boa ou ruim, né? E a percepção é o que ela entendeu, né? Qual foi a experiência, tá ligado à experiência. Então, eu gosto do tênis da Nike porque ele é caro e ele dura anos. Então, a percepção é que quanto maior, né, maior o valor que eu pago, no caso, no produto tênis, automaticamente eu tenho mais durabilidade com relação a isso. E isso é muito relativo, porque o que serve para mim pode não servir para vocês e tá tudo bem. Eu falei a Nike como um produto generalizado, tá? Que algumas pessoas que eu conheço gostam muito do tênis da Nike. E aí, para o RH, o branding ele funciona da seguinte forma, com a mensagem de que a experiência também, né, mas a reputação da empresa, né, como que as pessoas veem aquela empresa. Provavelmente tem alguma empresa que vocês já quiseram trabalhar, fazer uma parceria, ou que vocês se espelham nela, né, porque foi trabalhada essa questão do branding, né, para estar melhorando a reputação da empresa. Então, quando você pensa numa empresa X, inclusive para trabalhar ou dentro desses critérios de parceria e tudo mais, você já entende que aquela empresa ela passa mais credibilidade do que a outra. E essa credibilidade é interessante. E dentro do que é interessante e você consegue também mais clientes com relação a isso. Que a base do branding toda é a credibilidade, retenção de clientes, retenção de candidatos, de funcionários e tudo mais, para não ter tanta rotatividade, inclusive. E aí, dentro do marketing, né? O marketing, ele atrai pessoas, né? Só que o branding é que fideliza a pessoa, que faz com que ele fique, né? Com que aquele cliente fique, ou até dentro do RH mesmo os funcionários. Tem empresas que tem setores que têm muita rotatividade, outros já não. Muitas vezes é por conta de fidelização realmente daquela pessoa com aquela marca. E o brand na parte administrativa, ele vai estar trabalhando diretamente com o operacional. O que seria o operacional dentro da área administrativa? São as pessoas que trabalham, né? E são todas além das pessoas, né? São todas as operações. O que são operações? São os processos, são as etapas no qual o trabalho precisa ser concluído. Então, se eu estou fazendo uma produção de um biquíni, automaticamente eu tenho que contar com as pessoas, com o material e com os processos para fazer
para a construção desse biquíni, né, até chegar no seu cliente final. Então, dentro do administrativo, nós vamos trabalhar com as padronizações das experiências do cliente, que é super importante o cliente, porque a concorrência está muito grande hoje, né? Vamos colocar o português claro. E aí o cliente ele vai ser fidelizado pelo quê? Pela experiência, porque se você for numa cafeteria e essa cafeteria te proporcionar um atendimento de qualidade, uma experiência, né, com produtos, um brinde ou uma entrada diferenciada e tudo mais, provavelmente você vai ser mais fidelizado a essa marca do que a outra, porque tem inúmeras cafeterias, né? E o que vai fazer com que você volte nela? É justamente a experiência, que começa primeiramente no atendimento. E aí vai vir a fidelização, né? Você pega esses contatos, você já manda um bom dia, um cupom de desconto, um voucher, alguma coisa desse tipo, para que, se for um serviço, né? Dentro do serviço, o prazo de entrega, o que você vai dar além para o seu cliente, porque o cliente ele gosta muito dessa parte do além, né? Do bônus, a maior parte, né, gosta desse brinde, né, tudo que a gente pode agregar mais valor dentro desse processo do branding. A criação de identidade de processos internos. Primeiramente, a gente vai criar um checklist para poder estar abordando esse cliente, para poder fazer essa fidelização com o cliente, até porque o que eu gosto, vocês podem não gostar, e tá tudo bem também. A gente vai trabalhar com uma personalização. Então, eu não gosto da cor marrom, mas tem pessoas que gostam do marrom. Então, se gosta do marrom, a gente pode personalizar, de repente, um kit dentro da cor que ele gosta, né? Ou a cafeteria, proporcionar um brindezinho para o cliente dentro de um pacotinho personalizado, marrom e tudo mais, de repente com a foto do cliente. Então, tudo isso é super interessante. A comunicação de empresa para empresa, ela tem que ser um pouco mais criteriosa, né? Porque as empresas, elas só fecham parcerias com quem elas sentem mais confiança ainda. É diferente da gente que vai ali, vai ter uma experiência e de repente não vai voltar mais. Mas um contrato fechado para 1 ano pode ser rescindido a qualquer momento se não estiver dentro dos critérios. Então, tem que revisar a proposta comercial, tem que dar uma olhada no contrato, procurar fechar um contrato que favoreça ambas as partes, né? Fazer tudo bem dentro do personalizado, bem dentro do certinho, porque mesmo fazendo tudo certinho, muitas vezes pode ter alguma divergência, alguma coisa, e aí você tem como voltar, né? Para poder, de repente, revisar um checklist, revisar um contrato, fazer algumas outras coisas. E você tem que se proteger também, porque é super importante a gente ter esse respaldo por lei. E aí o do marketing, né, ele é um posicionamento e mensagem, porque as pessoas elas se conectam com as pessoas primeiro para depois se conectar com o produto. Então você é a sua própria marca. Então quando eu costumo até brincar que as pessoas, né, já até falei isso, as pessoas quando compram alguma coisa de mim, elas compram a Larissa primeiro para depois se conectar com o meu produto ou meu serviço mesmo. Então, a gente vai estar trabalhando dentro do brand de marketing com o posicionamento da marca, né? E a mensagem, né? Como a Nike que eu falei, né? O que a Nike, ela vende tênis? Ela vende tênis, mas ela só vende isso como a Coca-Cola. A Coca-Cola só vende Coca-Cola? Não. A proposta dela é vender felicidade, é vender momentos de importância ao lado da Coca-Cola. E aí a gente consegue ter um diagnóstico da marca, né, do posicionamento, independentemente da pessoa estar ali todo dia se mostrando, né, trabalhando e tudo mais, né? Você consegue uma visibilidade. Então, nessa visibilidade, você já tem uma retenção, né? Porque as pessoas, elas consomem seu conteúdo. Então, nisso que consome seu conteúdo, você já fica com uma boa relevância aí, né? Com um bom diagnóstico, com uma boa fidelização. E aí, quando primeiro você tem que mandar a mensagem antes de vender.
Então não é só eu colocar um produto X, tô vendendo água, eu coloco uma garrafa d'água, é R$3. Não é só isso, eu tenho que gerar um conteúdo para a água para depois começar a vender a água, ok? E a gente tem que trabalhar com a meta de excelência e qualidade, porque sem excelência e sem qualidade a gente não consegue chegar a lugar nenhum, ok? Se vocês quiserem um diagnóstico de marketing, eu estou elaborando aqui um diagnóstico, é só comentar eu quero, que aí eu já envio para vocês, tá bom? Muito obrigada aí pela participação de vocês dentro da mentoria e dentro dos cursos também. Eu agradeço muito, de verdade. E quem está chegando agora, quiser o certificado também da mentoria, tem algumas aulas já gravadas, é só me mandar um e-mail pelo link, né, lá do grupo, que aí eu consigo já mandar tudo que já foi feito para vocês, atividades e tudo mais, para vocês garantirem o certificado de vocês ainda com um desconto maravilhoso. Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima.